7 até o versículo 13. Lucas capítulo 22, versículos 7 até o versículo 13. Amém? Glória a Deus. Podemos ler? Está projetado para nós aí, né? Diz assim: finalmente chegou o dia dos pães asmos, sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual, ou pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. Volta lá, vamos ler juntos o que Jesus falou ali para Pedro e João. Ide preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem chegando ou carregando um pote de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Estou buscando lá atrás, acho que é melhor ler aqui perto, né? Então assim: e comunicareis ao proprietário da casa: o mestre manda indagar-te, onde é o salão de hóspede no qual podereis cear a Páscoa com os meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior. Toda o quê? Perceberam o detalhe aqui dessa orientação de Jesus? Encontraria um homem, esse homem teria uma casa, nessa casa haveria um salão amplo, neste salão, este salão estaria todo o quê? Mobiliado. Ali fazei os preparativos, e seguindo tudo, o que vai acontecer? Perceberam aí? Encontraram o quê? Conforme Jesus lhes havia predito, e prepararam a Páscoa. Volta lá no versículo anterior, inicial, porque ali nos chama a atenção algo. Finalmente chegou o quê? O dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: ide o quê? Preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. Eu queria, se você quiser entender melhor sobre a Páscoa, é só você abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. Se você quiser anotar aí na sua casa, você pode ler. Especificamente no versículo 14, nós temos a ordenança do Senhor, que aquilo seria um mandamento perpétuo, em que, no seu contexto, está escrito a respeito da 10ª praga que Deus mandaria sobre o Egito. Eles deveriam então reservar ali os pães e também um cordeiro perfeito. E a ira de Deus estaria repousando sobre o Egito, e os primogênitos estariam morrendo. Valendo dizer aqui nessa noite que Deus então chama a atenção do seu povo, orienta o seu povo, e através do sacrifício, tudo que eles estariam oferecendo ao Senhor, as suas casas seriam poupadas daquele juízo de Deus sobre o Egito. E aqui nós encontramos que, como Jesus não veio para invalidar a palavra do Senhor, pelo contrário, ele veio para fazer valer aquilo que estava escrito. Então nos diz aqui que ele chamou os seus discípulos e os pediu para que preparassem o quê? Preparassem a Páscoa, ou seja, era o momento da comemoração religiosa dos judeus. Amados, nós enquanto igreja estamos reunidos aqui, está posta aqui uma mesa, há um propósito nessa noite de celebrarmos a ceia do Senhor. Sabemos que aqui nós temos algo que repetidamente nós fazemos, não como um ritual, mas como um memorial,
porque aquela Páscoa, ela tomou uma outra conotação no cristianismo. Nós sabemos que nós temos no Novo Testamento 2 ordenanças, das quais nós falamos hoje de manhã. Quais são as 2 ordenanças? Batismo e ceia. Então, a Páscoa comemorada pelos judeus, para nós cristãos, nós temos a ceia do Senhor. A ceia que vai nos mostrar o sacrifício de Jesus, aquele preço e alto preço que ele pagou na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser redimidos, transformados, para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Senhor. Então nós não estamos aqui apenas fazendo algo que tradicionalmente nós já realizamos, mas todas as vezes que nós participamos de um momento como este, nós estamos relembrando da morte do Senhor até que Ele venha, e certamente nós devemos fazê-lo como um verdadeiro adorador ao Senhor, trazendo à nossa memória os grandes feitos de Deus, aplicados na pessoa de Jesus, porque, segundo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele tomaria para si as nossas iniquidades e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Amém? Então nós temos aqui que relembrar essa grande comunicação do Senhor a todos nós. E aqui nós encontramos que chegou o dia dos pães sem fermento. Jesus está preocupado ali com aquele momento em que ele se assentaria com seus discípulos. Aqui nesse momento, Pedro então, Jesus chama Pedro e João e vai dizer: olha, vocês vão preparar a refeição para nós. Vocês vão preparar aqui a Páscoa para nós. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Foi a pergunta que eles fizeram para Jesus. Jesus deu todas as orientações necessárias. Nessa noite nós estamos aqui, temos a ceia do Senhor, e você que chegou depois, certamente já pegando a mesa pronta, percebemos que mais cedo os nossos diáconos estiveram aqui na salinha, preparando tudo direitinho, a mesa, arrumando tudo aqui, para que nós pudéssemos estar ceando, relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Nos versículos 7, 9, 12 e 13, nós encontramos repetidamente o Senhor preocupado com a preparação daquele momento em que eles estariam participando da Páscoa, nos versos que nós lemos. Isso significa, irmãos, que o Senhor está preocupado também com a nossa preparação. Jesus não estava preocupado apenas com a preparação da mesa, mas Ele se preocupa também com a nossa preparação para participarmos com Ele da ceia do Senhor. Essa preparação é muito importante nós observarmos. Nós estamos em um local adequado para isso. Nós estamos no templo, nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos juntos com pessoas que comungam da mesma fé. Nós estamos aqui, temos os elementos, temos o pão, temos o vinho aqui, símbolos do corpo e do sangue de Jesus, entregue por nós na cruz do Calvário. Esses elementos tão importantes. Agora, a questão maior é, além da materialidade do que nós estamos vendo aqui, é como nós estamos diante de Deus. Como cada um de nós podemos nos preparar para participarmos da ceia do Senhor. Eu queria aqui trazer apenas 3 pontos fundamentais na nossa preparação para participarmos da ceia do Senhor. Primeiro, para participarmos da ceia do Senhor, significa que nós devemos ter a aplicação de uma fé genuína no sacrifício vicário substituto de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Quando nós participamos desse memorial, nós estamos dizendo assim: eu creio que de fato Jesus se entregou por mim na cruz do Calvário. Essa fé genuína, irmãos, ela perpassa pela compreensão que nós temos de que outrora nós estávamos perdidos, estávamos indo para o inferno, mas pela misericórdia, pela bondade do Senhor,
ele enviou Jesus para nos proporcionar a graça, a dádiva, o favor de termos uma vida transformada pelo Senhor Espírito Santo. E nesse sentido, o que nós estamos aqui nos propondo a fazer ressignificou a nossa existência. A morte de Jesus ressignificou as nossas esperanças, ressignificou aquilo que nós tanto almejávamos como servos de Deus, que é a nossa fé. Então nós precisamos entender que quando nós participamos da ceia do Senhor, precisamos demonstrar uma fé verdadeira no sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Amém? Passando primeiramente pela compreensão de que nós fomos transformados por Jesus. Tem gente transformada por Jesus aqui nessa noite? Quem foi transformado pelo Senhor? Diga assim, glória a Deus. Amém? E significa que, de fato, Jesus, o que ele fez há mais de 2000 anos atrás, o seu sacrifício continua eficaz. Um sacrifício verdadeiro, que mudou gente no passado, que tem mudado os nossos corações e que continuará eficaz, mudando pessoas que estavam sem esperança. E uma vez transformados pelo Senhor, nós temos o que aconteceu hoje, a obediência à segunda ordenança de Jesus, que é uma fé genuína demonstrada através da obediência ao Senhor. Porque todo aquele que verdadeiramente passou pela transformação, todo aquele que teve o seu coração regenerado, o segundo passo que ele dá na fé cristã é: eu vou ser batizado. Batismo não é uma opção, batismo é uma ordenança. Então, se eu entendo o Evangelho, diz Jesus, quem crer e for batizado será salvo. Essa é a preparação que ele espera de cada um de nós. Parabéns, Elinha, que não esteve hoje por circunstância, mas entendeu a importância do batismo na vida dos filhos. Parabéns, igreja, que nos atendeu nas suas possibilidades, estando aqui hoje de manhã, nos regozijando com os nossos irmãos batizandos, agora batizados. Foi um momento maravilhoso. Parabéns a você que se esforçou por estar aqui somando conosco num momento festivo, porque nós sabemos que se há festa nos céus, também deve existir regozijo no nosso coração, ao vermos jovens, tão jovens, entregando as suas vidas a Jesus, se aliançando com Ele, firmando um pacto de servi-lo numa sociedade perversa e corrupta. Amém? Onde há muitos que estão agindo na desobediência, sendo direcionados pelos ditames dos seus corações, pessoas que estão andando conforme o curso deste mundo, dominadas por uma horte maligna, mas graças a Deus que nós tivemos hoje jovens dizendo: eu sou liberto pelo poder de Jesus. Glória a Deus. Então nós devemos estar entendendo que o ato de participarmos da ceia do Senhor demonstra que nós temos uma aliança com o Senhor, que nós temos um compromisso com o Senhor, que nós estamos comprometidos com a morte, com a cruz de Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz assim: porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Qual é a marca de Cristo que você traz no seu corpo? Qual é a cicatriz? Qual é a tatuagem plantada no seu coração? Não é outra a não ser a concepção, a ideia, a não ser outra, a não ser o entendimento de que verdadeiramente o Senhor é suficiente para transformar todo aquele que se dispõe a entender a luz da ação do Espírito Santo, que Ele pode mudar as suas vidas. Segundo princípio que nós temos aqui, irmãos, além de uma fé genuína, é que este momento se reserva àqueles que entregaram as suas vidas a Jesus e que não se envergonham do Evangelho. Amém? Diga comigo assim: a ceia do Senhor é reservada para aqueles que têm uma fé genuína no sacrifício de Jesus. A ceia do Senhor é reservada para aqueles que se entregaram a Jesus
e que não se envergonham do Evangelho. Amém? Por que eu não devo me envergonhar do Evangelho, pastor? Jesus, em Lucas capítulo 9, versículos 26 a 27, diz assim: porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Olha a seriedade do nosso compromisso com a cruz. Olha a seriedade do nosso compromisso com o reino de Deus. Jesus está dizendo, portanto, capítulo 9 de Lucas, versículo 26 e 27, porque quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Por isso, irmãos, que Paulo, trabalhando na vida do jovem Timóteo, Paulo vai orientar a Timóteo, dizendo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos 1 a 18, mas nós vamos nos ater apenas ao versículo 8, em que Paulo vai dizer assim: portanto, dizendo a Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então Paulo vai orientar aqui ao jovem Timóteo, dizendo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Amados, que chamado maravilhoso. Amém? Por que eu devo testemunhar, pastor? Por que isso aqui é um ato de nós testemunharmos de que nós não nos envergonhamos do Evangelho? Atos 17, versículo 28, vai nos mostrar a razão, dizendo assim: ao contrário, querem viver por Ele e para Ele, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos o quê? Também a sua geração. Essa compreensão é maravilhosa. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Não me envergonho porque nele nós o quê? Vivemos. Porque nele nós nos movemos. Porque nele nós existimos. E como diz os poetas, somos também sua geração. Tem geração do Senhor aqui nessa noite? Tem geração de Deus nessa noite? Por isso, irmãos, que o Evangelho, esse momento, nos sinaliza isso. Primeiramente, prepara. Jesus está preocupado, prepara a ceia, dá todas as diretrizes. Certamente o Senhor quer que nós participemos da ceia tendo alguns cuidados, demonstrando uma fé genuína, demonstrando que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Amém? E em terceiro e último lugar, esse momento está reservado para aqueles que querem fazer um autoexame. Obrigado, querido. Diga comigo assim: este momento está reservado para aqueles que querem fazer um autoexame. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este é aquele momento em que nós buscamos consultar o nosso coração. É o momento em que eu e Jesus olhamos para dentro de nós mesmos. Este é o momento em que nós deixamos que o Senhor esteja perscrutando os lugares não apenas belos do nosso coração, mas os lugares sombrios que muitas vezes há na nossa alma. Este é o momento em que certamente o próprio Jesus quer efetuar algumas mudanças, não apenas em um quarto do nosso coração, mas Ele quer efetuar mudanças no nosso coração no todo, dizendo assim: dá-me, filho meu, teu coração. Esse é o momento, irmãos, em que nós olhamos para nós mesmos, permitindo que o Senhor esteja mudando por completo a nossa vida. Este é aquele momento em que nós reconhecemos que sem Ele, como disse Jesus em João capítulo 15,
versículo 5. Alguém confere para nós, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Vamos falar juntos? Sem mim nada podeis fazer. Este chamamento de nós, a ceia do Senhor, está preparada para aqueles que demonstram uma fé genuína no Senhor Jesus, para aqueles que verdadeiramente não se envergonham da cruz, e para aqueles que têm a capacidade de dizer, como o salmista no Salmo 139, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Jesus, ele veio, irmãos, para aplanar os nossos caminhos. Jesus, ele veio para trazer luz. Jesus, ele veio para fazer com que aqueles que servem-no possam andar como filhos da luz. Ele veio para que internamente, dentro do nosso coração, estejamos com o nosso coração livre das mazelas que a vida, que as circunstâncias muitas vezes querem plantar nos nossos corações. Que mazelas são essas, pastor? Ódio, inveja, amargura, calúnias, essas mazelas de julgamentos precipitados, essas coisas que nos adoecem espiritualmente falando, essas coisas que adoecem não apenas a nossa alma, mas que muitas vezes reflete no nosso próprio corpo, porque nós estamos internalizando uma série de coisas que contrariam a palavra de Deus, e quando nós fazemos um autoexame, nós submetemos essas questões à mudança que o Senhor pode operar nas nossas vidas. Não sei se há no seu coração alguma coisa e de repente tem lhe aprisionado. Talvez você olhe para alguém com indiferença. Talvez você olhe e diz assim: eu sou crente, pastor, mas não é capaz de cumprimentar o irmão, de olhar no olho, de conversar tete a tete. Talvez você diz assim: mas eu só sou crente, pastor, mas as ocultas não poupa os lábios de estarem proferindo palavras depreciativas a respeito de alguém que comunga da mesma fé. E se há essas coisas acontecendo, temos que dizer: Senhor, põe guarda a minha boca, Senhor. Que eu não venha abrir a minha boca para maldizer quem quer que seja. Que eu não venha abrir a minha boca para amaldiçoar, para denegrir, ou enfim, essa palavra não é muito usada hoje, para diminuir quem quer que seja, porque a grandeza de um homem não está em diminuir quem quer que seja, mas está em reconhecer o valor que cada alma tem diante de Deus. O valor de um homem está, e quando eu falo homem, falo no sentido genérico, o valor de um ser humano está em reconhecer os seus limites, reconhecer a sua condição e clamar a Deus por misericórdia. E é isso que Deus nos chama nessa noite. Fazemos um autoexame. Irmãos, não sejamos históricos nas coisas trágicas que nos acontecem. Lembremos-nos que os nossos corações não são monturos. Monturo, se você pegar, é o lixão. Periodicamente ou todas as semanas alguém passa na sua rua recolhendo o lixo da sua casa. Teve um país, que eu não me lembro agora, que teve uma crise lá, em que o pessoal que faz a limpeza na França, deixou de recolher o lixo. A cidade estava insuportável, devido ao mau odor, mau cheiro que exalava nos cantos de uma bela cidade. Já pensou se o pessoal do Gari não passasse lá para recolher o lixo da sua rua? Como é que ficaria? Irmãos, quantas vezes nós vamos internalizando coisas que não exalam o bom perfume de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para sermos bons perfumes de Cristo. Exalar o cheiro do reino de Deus. Exalar aquilo que provém do trono de Deus.
De tal maneira que precisamos fazer um autoexame. E se há qualquer coisa no nosso coração, precisamos jogar para fora, precisamos confessar a Jesus e precisamos abandonar os nossos pecados. Abandonar uma vida de dureza diante do Senhor. Abandonar uma vida, quem sabe, de relaxamento diante de Deus. Abandonar uma vida, quem sabe, de comodismo espiritual diante de Deus. Nós não estamos bem, mas estamos fazendo de conta que está tudo bem. Não, vamos nos aproximar de Deus. Vamos tornar o nosso coração sedento de Deus. Vamos tornar o nosso coração com uma alma, como uma terra seca, que almeja, que anseia pelo jorrar das águas. Vamos permitir que o Senhor esteja alagando o nosso coração na sua presença. Porque disse Jesus: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vai sair coisa maravilhosa. Vai sair algo que vai, de fato se harmonizar com o reino de Deus. Vai sair algo que de fato vai estar em plena harmonia com o propósito de Deus. Estamos chegando no final de mais um ano. E certamente todos nós fazemos uma análise não apenas introspectiva, mas também retrospectiva, e começamos a olhar para nós mesmos. E aí nós devemos sempre nos indagar: eu estou sendo mais crente do que eu fui no início do ano? Eu estou crendo mais em Deus do que eu cria no mês passado? Eu estou me santificando mais do que quando eu entreguei meu coração a Jesus? Jesus hoje está sendo mais importante para mim do que quando eu comecei a minha fé cristã. O momento da ceia, a preparação passa por estes três aspectos tão fundamentais. Quais são eles? Primeiramente, para aqueles que têm uma fé genuína no Salvador, transformador, naquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Em segundo lugar, a ceia do Senhor se reserva àqueles que não se envergonham do evangelho. Você é crente? Ah, não, eu só vou à igreja. Você é crente? Não, meu pai é, minha mãe é. Ah, você é um discípulo? Não, não sou. Ah, não. Quando indagado, meu irmão, abra o seu coração e diz: pela graça de Deus, eu sou cristão na pessoa bendita de Jesus. Pelo poder do Senhor, hoje eu tenho uma viva esperança no meu coração. Quando indagado, meu irmão, na escola, na sua casa, no seu trabalho, na rua, aonde quer que você esteja, não se intimida em dizer a sua identidade, que você tem as marcas de Cristo. E em terceiro lugar, olhemos para dentro de nós mesmos e permitamos que o Senhor esteja fortalecendo os pontos fracos das nossas vidas. E vamos aperfeiçoar aquilo que já é bom, que nós julgamos que já é bom nas nossas vidas. Todos nós estamos passando por um processo de transformação. Quando é que a transformação deixará de existir na vida do crente? Quando é? Quando ele se manifestar. Então, essa transformação será absoluta, em que aqueles que dormem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Olha a transformação aí. Seremos transformados e receberemos um corpo incorruptível. Aleluia! Então estamos num processo, estamos sendo lapidados, por isso esse autoexame é fundamental. Mas não troque Jesus por nada, não deixe Jesus por nada. Jesus tem que ser, conforme a música que nós cantamos essa noite, ele tem que ser o nosso bem maior, tem que ser o nosso encontro real, ele tem que ser, de fato, o nosso pastor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Se por uma ou outra razão você se extraviou dos caminhos,
embora tendo conhecimento da verdade de Deus, mas permitiu que alguma coisa lhe tirasse do propósito, do caminho do Senhor, então é hora de você voltar a se alinhar com o Senhor. É hora de você então se consertar diante de Deus. É hora de você clamar por misericórdia e dizer: Senhor, eu não consigo ficar sem o Senhor, eu não posso viver sem o Senhor. É hora de você estar se aliançando com Deus. Amém? Amém?